Estou muito bem. Maicon, seja muito bem-vindo. E eu estava falando aqui para os telespectadores, nossos amigos que interagem com a gente, que você vai falar um pouco da história, da sua paixão pelo Campo Grande Atlético Clube do Rio de Janeiro. Você é flamenguista, mas também vai falar do Itabaiana de Sergipe, que é mais uma das suas paixões. E a gente vai bater Sim. um papo aqui sobre futebol, sobre vários assuntos que sejam pertinentes. Então, meu amigo, quero agradecer por ter aceitado o nosso Opa, convite. Seja muito bem-vindo. opa, oi, Oi, alô? oi, está me ouvindo? Está me ouvindo, Michael? Tô ouvindo. Deu uma travadinha aí, ficou silencioso aí, mas estou te vendo bem, estou te ouvindo bem. Então, seja Pode muito bem-vindo à continuar. live dos campos. Seja muito bem-vindo à live dos campos para a rede. Boa noite. Boa noite. É uma honra estar falando de futebol e nesse momento que a gente está vivendo, né? As lives foram um refúgio para todo mundo que é, vive da arte, vive da cultura, o papel da imprensa, do jornalismo, da TV, da internet foi fundamental nesse momento crítico que o mundo passa. Seria egoísta da nossa parte pensar que é só o Brasil, não, é o Brasil e o mundo, entendeu? É o Rio de Janeiro, é Sergipe, é Itabaiana, é Campo Grande, é a Baixada Fluminense, é o resto do Brasil todo, América do Sul, África, enfim. E foi bacana também, porque nesse momento também, além da arte, da cultura, da música, lives musicais, artistas fazendo shows pelas internet, né? Também a gente foi possível rever muitos clássicos do futebol mundial, né? Eu revi jogos da Copa de 82, que foi a primeira Copa do Mundo que eu assisti. Pô, isso aí, pô, eu viajei no tempo. Eu lembrei de quando eu assistia o jogo junto com meu pai, entendeu? Então, ter também esse espaço que do campo dos campos para a rede está promovendo, batendo um papo com jogadores, como foi o caso do jogador do América, que eu assisti um pedacinho alguns dias, ou mesmo com Moreno. torcedores, no caso, o Moreno, torcedores como é o meu caso, que não se limita apenas a acompanhar o Flamengo, que seria o meu grande time, né? É um refúgio também. Então, primeiramente, meu boa noite ao pessoal que está em casa assistindo e parabenizar você por essa iniciativa de promover essas entrevistas com torcedores, jogadores e trazendo também a discussão da importância do esporte, não só do futebol, nos dias de hoje. Então, é um prazer imenso estar aqui batendo esse papo contigo. Tá certo. Michael, você é carioca, torcedor do Flamengo e apaixonado pelo Campusca, né? O Campusca é o Campo Grande Atlético Clube e o Itabaiana de Sergipe. Como nasceu essa paixão pelo Flamengo? É até natural. Olha a camisa do Campo Grande aí, gente. É até natural, né? O carioca, geralmente Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense. Mas aí você é apaixonado pelo Campo Grande e também pelo Itabaiana. Como é que nasceu essa paixão exatamente por dois times de menor expressão, que já foram grandes, tiveram grande relevância no futebol brasileiro aí nos anos 80? Olha a camisa do Itabaiano, linda, linda. A do Campo Grande também, duas camisas lindas. E aí, como nasceu essa paixão por esses clubes menores, né? Hoje menor, até o Campo Grande, olha do Mengão aí, gente. O Essa homem, aqui, essa aqui ele é torce retrô, por... é da Eric, viu? É da Eric, anos 80 mesmo, raridade. Essa é Essa retrô aqui é a mesmo. típica Linda, camisa de linda. colecionador. A Eric fazia camisa de clubes pelo Brasil. Isso aí. Mas aí, como Mas, surgiu essa paixão respondendo a de sua você se pergunta, interessar, isso, pelo Itabaiana e Campo Grande? então, sou carioca, né? Nasci aqui no subúrbio do Rio, em Irajá. E meu pai era mestre de capoeira, né? Meu pai, anos 60 para 70, ele tinha uma academia junto com meu padrinho, dava aula de capoeira aqui no subúrbio. Ele era vascaíno, eu nasci em 74. Acho que 4 dias depois do meu nascimento, o Vasco foi campeão brasileiro de 74, né, em cima do Cruzeiro. Então, imagina a felicidade do meu pai. Eu nasci o Vasco campeão. Então, no primeiro momento, eu era vascaíno. Eu não escondo isso de ninguém, não. Eu faço questão de dar meu testemunho. Eu nasci Vasco
e me libertei, entendeu? Glória a Deus, aleluia. Hoje eu sou Mengão, entendeu? Mas, em 1980, quando o Flamengo estava sendo campeão brasileiro pela primeira vez, eu fui morar lá em Sergipe. Minha mãe é sergipana, meu pai é paraibano de João Pessoa, e foi morar lá, meu pai também. A gente se mudou lá para Sergipe, né? E aí, a Baiana estava no auge. Também no primeira divisão do brasileiro. Era, na época, tricampeão sergipano. Acabou sendo pentacampeão tempos depois, né? Em 82, dividindo o título com o Sergipe. O Itabaiana era a sensação do futebol, não só em Sergipe, mas no Nordeste e Brasil. Você tem ideia, naquele ano de 1980, a abertura do campeonato foi em fevereiro. O Itabaiana jogou contra o Internacional. O primeiro jogo, primeira rodada do Brasileirão, foi Itabaiana e Internacional lá no Beira-Rio. O Internacional tinha sido campeão invicto em 79. O Itabaiana foi lá, na época, quem cuidava da logística dos clubes, do clube visitante, era o time da casa. Malandamente, o Internacional, o que é que fez? Pegou o Itabaiana, botou num hotel lá num canto lá de Porto Alegre, pegou o restante do time e botou em outro canto lá de Porto Alegre, para desestabilizar o clube, né? E o Internacional vinha bem, o Internacional estava na semifinal da Libertadores, com aquele time que tinha Mauro Galvão, Falcão, Batista, era um timaço, entendeu? Era um dos grandes times da América do Sul naquele momento. O Itabaiana foi lá e ganhou do Internacional lá dentro do Beira-Rio. Calou a boca do Beira-Rio e do Brasil. Minha tia lá em Sergipe, ela ganhou na loteria esportiva, porque foi uma das pessoas que votou lá no Itabaiana, no bilhetinho da loteria. Com todo mundo, a lógica internacional, campeão brasileiro e todo um elenco de seleção mesmo, né? 32 esses daí que eu citei estavam lá escalados, né? Batista, Falcão. E aí foi que o Itabaiana era a sensação, e eu cheguei lá em Sergipe. Até então eu não conhecia o time do Itabaiana, ele já tinha jogado brasileiro desde 74, foi o primeiro time sergipano a jogar no Maracanã. Antes da reforma tinha uma placa lá no Maracanã, em homenagem ao Itabaiana por ser a primeira equipe a jogar no sergipano, a jogar no Maracanã. A placa foi Fluminense e Itabaiana, 2-1 Fluminense, mas dizem que o Fluminense sofreu para manter o resultado de 2-1. Isso em 74. Foi o primeiro time carioca sergipano jogar no Maracanã. E aí foi fazendo histórias, ganhou do Botafogo, fazia pressão com times do Nordeste. E foi assim durante um bom ano. Rendeu esse livro aqui, escrito pelo Manuel Aelson Góes, Associação Olímpica de Itabaiana, da Gênesis ao Penta. Ele conta a história do time, que começou lá nos anos 50, assim, ainda como amador. A partir dos anos 60 se tornou profissional. Teve vários, se uniram com pequenos times locais, né? Teve um momento que, inclusive, se chamava Botafogo Esporte Clube, alguma coisa assim. Mas aí teve aquela coisa de modernizar, pegar o nome da cidade mesmo, né? Caiu o regional lá daquela cidade, de Itabaiana, que é uma das maiores cidades de Sergipe. E aí se transformou no Itabaiana, o tricolor sergipano, que já revelou grandes jogadores para o futebol do Nordeste, fez história a nível de Brasil, né? Não só ganhando do Internacional, do Botafogo, mas sendo o primeiro time sergipano campeão da Copa do Nordeste, aliás, o único, entendeu? Campeão da Copa do Nordeste. Nunca fez muita frente na Copa do Brasil, mas também nunca fez muito feio, entendeu? Nunca foi fazer feio. Tem nome, entendeu? E aí tem outro detalhe, é a torcida mais fiel de Sergipe. Pode não ser a maior, porque o Confiança e o Sergipe são times da capital, tem uma estrutura melhor, né? Estão lá na capital, perto do Batistão, que é o grande estádio de Sergipe. Mas a torcida do Itabaiana é a mais fiel. Prova disso, eu confirmei quando fui fotografar Itabaiana e
Vasco pela Copa do Brasil em 2009, se não me engano, 2008, aqui em São Januário, e a torcida do Itabaiana viajou 2.000 quilômetros para assistir o jogo lá em São Januário. E incomodou a torcida do Vasco lá, os meus amigos, pô, Maico, essa torcida desse seu time é muito chata, cara. Pô, elas não paravam lá de gritar, o Vasco ganhando, eles lá incentivando, enfim. O jogo foi 3-2. Os 2 gols de Itabaiana foram marcados por um jogador que agora me esqueci o nome, mas que meses depois foi contratado pelo Santos e jogou todo o Brasileirão da primeira divisão no Santos. Tá certo. O time é o mais querido de Sergipe em termos de fidelidade da torcida. Lá o pessoal mesmo, assim, para tudo para ver o jogo, para acompanhar os jogos, viagens de um estado a outro. E aí surgiu a minha paixão pelo Itabaiana, que vem desde então. A do Campo Grande foi uma outra história. A minha paixão... Deixa eu te falar um negócio aqui. Maico, perdão. Deixa eu só fazer... antes de entrar no Campo Grande, eu queria só fazer aqui uma pontinha rapidinho. O Itabaiana, claro, ele vai disputar a Série D, está no grupo 4 e estreia contra o ABC de Natal, eu estava vendo, na Série D. E uma coisa, o que eu queria falar do Campo Grande? Eu sei que só para não te atrapalhar, era isso que eu queria te falar. Que vem Campo Grande, fabuloso Campo Grande. Grande também é o seu valor, não é isso? Isso é a introdução do hino do Campo Grande. Um time que encantou tanta gente, né? Olha que lindo aí. Pronto. Passa a contar a história do Campo Grande, que vai ser show. Como eu falei aqui, né? Eu nasci vascaíno. Fui morar em Sergipe, o meu primo me libertou disso, me fez Flamengo. E aí, desde então, o Itabaiana era o time da família, toda minha família de itabaianenses, lá em Sergipe, todo mundo, meu pai virou Itabaiana também, enfim. Beleza. Agora, o Campo Grande foi o único time desses que eu assumo como meu time do coração, que realmente foi amor à primeira vista, gostar, esse é o time. Porque todos os outros tiveram influência de parente, do meu pai, da família, enfim. O Campo Grande, não. Eu não tenho nenhum parente torcedor do Campo Grande, eu tenho amigos. Tenho amigos, vários aqui, moradores, acompanho. O Campo Grande eu comecei, né, a frequentar o bairro, quando eu voltei a morar no Rio, em 91, eu voltei para o Rio e por conta do rock, né, da música, das bandas de garagem, eu vinha muito a Campo Grande, a lona cultural de Campo Grande, que existe até hoje, né? E aí eu passava em frente ao estádio, estava lá, eu lembro passei em frente ao estádio quando teve a Ponte Preta, no preparativo para o Campeonato Carioca de 91, que foi quando o Campo Grande contratou o Roberto Dinamite, o Ézio, acho que foi Ézio isso, o Cláudio Adão, acho que também estava nesse time, e o Campo Grande acabou na quinta colocação do Carioca daquele ano. O Campo Grande, na época, disputava a Série B brasileiro, que, aliás, junto com o Itabaiana também. O Itabaiana, há muitos anos, ele se mantém na quarta divisão do brasileiro, e todo ano faz bonito, chega lá perto de subir, bate na trave por algumas questões, mas assim, não é deu mole, não. Simplesmente acontece, um acaba subindo e o Itabaiana fica de fora. Já isso até na terceira divisão, teve perto de subir para a segunda. O Campo Grande, ele foi o time que realmente eu criei amor. Se eu pudesse falar, qual foi a sua paixão no futebol, aquela que você viu e casou, foi o Campusca. Porque eu comecei a acompanhar a história do time. No Jornal Zona Oeste, eu ia fotografar treino do Campo Grande, eu ia fotografar a eleição para presidente do clube. Eu estava já em 2004, né, 2005, quando veio o Orkut, primeira rede social que eu participei dessas de interação, eu criei o Orkut do Campo Grande e o Orkut do Itabaiana, quando ninguém se falava ainda de Orkut direito. E aí foi aquele choque, né? Pô, como assim? O pessoal de Itabaiana não entendia. Como assim o Orkut de Itabaiana foi criado lá no Rio de Janeiro? Aí eu tinha que explicar, não, é porque eu sou filho de itabaianense.
e torcedor do time. Eu queria entender, conhecer, saber o que estava acontecendo. Na época eu não tinha tanta informação assim. Eu comprava o Jornal dos Esportes e o Lance para ver como foi a rodada do Campeonato Sergipano, ou da quando o Campo Grande. E foi assim durante anos. E a internet ajudou muito, porque quase que full time, né? O jogo agora eu escuto os jogos do Itabaiana e do Campo Grande nas rádios online. E acompanho o jogo, grito gol aqui em casa, como se fosse um jogo transmitido numa rádio convencional, entendeu? Um jogo do Flamengo, por exemplo. E aí o Campusca Verdade. foi esse time que eu encontrei e passei a torcer sem influência de terceiros, seja de parentes ou de amigos. Simplesmente foi, esse é o time do bairro que eu moro, o time que eu aprendi a amar, e enfim. E me ensinou também a respeitar outros clubes. E aí é uma coisa que eu aprendi. Tem livros também sobre o Campo Grande, ó. Esse livro aqui Muito bom. é um livro do Júlio Bove Diogo e Raimundo Quadros. Infelizmente, o Raimundo Quadros veio a falecer ano passado, um pesquisador sobre o futebol carioca, um cara assim que eu conheci pessoalmente graças ao Orkut, e que ele me presenteou com esse livro aqui. Foi o último contato que eu tive com ele me deu esse livro. Eu estava para comprar o livro dele, a gente nunca se encontrava, e aí foi que eu trabalho com discos, né, feira de vinil, e ele foi lá na feira do vinil do Rio de Janeiro me procurar. Naquele dia, justamente, eu não estava trabalhando na feira, fui lá para passear. E aí ele estava indo embora. Ô, Maico, você está aí, eu estou aqui com o livro para te presentear. E aí me presenteou com o livro dele, que tem todo um histórico do Campo Grande, de resultados do clube, dos jogos de 1900, as estatísticas de jogos de 1940 até os últimos anos do campeonato 2014, 2016. Tem todos os jogos aqui que o Campo Grande disputou, elenco dos jogos, jogadores, tudo. Quem jogou, quem fez gol, quem fez o pelo time adversário. Uma fonte de pesquisa muito bacana. Infelizmente, parece que o livro está fora de catálogo. E o Raimundo veio a falecer ano passado, uma perda muito grande para o futebol, para a história do futebol carioca, porque ele fez outros livros sobre o São Cristóvão, que era o time do coração dele, além de outros jogos, livros sobre resultados que deram. Acho que deu Zebra também é um livro dele, que fala dos times grandes perdendo para os times pequenos pelos cariocas da vida. E é um livro que eu recomendo pesquisa. Não tenho, não sei, não saberia onde encontrar esse livro, mas recomendo uma pesquisa aí na internet porque vale a pena. Com certeza. Ô, Michael, a gente está falando de um assunto muito importante, que é sobre os clubes que já tiveram histórias interessantes no futebol brasileiro, mas que ficaram aí, num certo tempo, saíram de moda, como a gente fala. O Campo Sim, Grande, o Campo Grande, de tantas histórias, com tantos jogadores importantes, com um título importante, né? Ganhou como se fosse a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Na época era taça de prata, taça de bronze e taça de ouro. O Campo isso. Grande ganhou a taça de prata, né? Então, e desde 95 que o Campo Grande não figura na primeira divisão do Campeonato Carioca. E um time que tem um estádio que tinha capacidade, não sei como é que está o estádio agora, mas tinha capacidade para 18 mil pessoas. A gente olha para o estádio do Vasco, o Vasco é um estádio que bota ali 23 mil, 22 mil pessoas, já no limite. O Campo Grande, o estádio Ítalo Del Cima, poxa, era tradicional no Rio de Janeiro. Né? Depois foram construídos Engenhão, mas os estádios mesmo, na época, era Maracanã, há 20 anos atrás, que o Engenhão foi construído para o PAN de 2007. Há 20 anos a gente tinha o Maracanã, tinha o São Januário e o Ítalo Del Cima. E depois vinham os estádios menores. Salvo engano, se eu estiver esquecendo, mas eu acho que o estádio do Olaria não comporta acima de 15 mil pessoas. Do São Cristóvão também não. Acho que o Ítalo Del Cima era o terceiro maior. Aí depois construíram o Engenhão. Tá bom. Mas um time que tem um estádio, né, com capacidade para 18 mil pessoas, eu tinha, agora realmente eu não tenho ido a Campo Grande, nunca mais fui no Ítalo Del Cima, já tem muito tempo, mas tinha um estádio, tinha tradição no futebol do Rio de Janeiro,
Campo Grande, nos anos 80 e até 90, Campo Grande batia de frente com o Flamengo, Vasco e Fluminense, era difícil ganhar no Ítalo Del Cima, muito difícil. Levava uma certa desvantagem quando vinha para o Maracanã, quando vinha para um estádio maior, mas quando jogava em casa, era como o americano na época, quando jogava lá em Campos. Então, esses times, isso que falta, eu estava falando com o Moreno, que foi ídolo no América, falando com outros jogadores, falta aqueles times que tinham tradição, meio que saindo de cenário, estão ali meio que escondidinhos. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o Campo Grande está disputando aquela fase lá intermediária para ver se sobe para a segunda, para ver se sobe para a primeira. É uma confusão generalizada aqui no Rio de Janeiro. Mas o que a gente sente falta, eu sou do Rio Grande do Norte, você que foi muito tempo a Sergipe, eu sou do Rio Grande do Norte, e eu vim para o Rio em 91. E às vezes eu ia ver jogos, tipo Flamengo e Nova Cidade, Flamengo e Campo Grande, que eu sou flamenguista também, né? Então Flamengo e Campo Grande, Flamengo e América. Meu amigo, dava prazer de ver. Hoje, a não ser que o time grande jogue desfalcado ou que não tenha tanto interesse no jogo, é praticamente certo que é a vitória é do time grande. Antigamente, principalmente quando o jogo ficava parelho, o jogo tinha briga, tinha um embate legal. E hoje não. Hoje a gente vê tal Volta Redonda, agora está no cenário do Rio de Janeiro legal, Madureira de vez em quando faz uma frente, mas os clubes tradicionais daqui da capital, Olaria, América, Campo Grande, Bangu, um ou outro que eu possa estar esquecendo, eles meio que saíram do cenário. Quando participa, mas não faz frente, não chega ali para as finais. Quando a gente tem um clube de menor expressão nas semifinais do Carioca, seja da Taça Guanabara ou Taça Rio, geralmente é Volta Redonda, né? Geralmente é Boa Vista, são times mais do interior, que tem um pouco, talvez, até de capital, de patrocinador. Mas esses clubes tradicionais aqui do Rio, me dá saudade. Eu gosto daquele futebol que você não tinha só os quatro. Você eram 12 clubes, ou às vezes 16 clubes, mas o campeonato era bom, poxa. O campeonato tinha mais equilíbrio. E aí, a gente está falando especificamente do Campo Grande. Desde 95, o Campo Grande não disputa a Série A. Você que é torcedor, o que aconteceu para o Campo Grande sair praticamente de cena? Diretoria, política, como é que você analisa isso, Maicon? Então, eu passei a acompanhar mais o Campo Grande de perto, do início de 2000 para cá. Anos 90 eu acompanhava pela questão jornalística, de trabalhar no bairro, fazendo coberturas, trabalhava com todas as pautas, né? Fotografei, inclusive, a inauguração do Centro Esportivo Miésimo da Silva, que é um espaço muito bacana, que foi criado para as Olimpíadas. Quando o Rio de Janeiro foi cidade candidata para 2000 para as Olimpíadas de Atlanta. A Atlanta acabou ficando com a vaga. E não foi usado nas Olimpíadas. Quase um elefante branco aqui em Campo Grande. O ginásio esportivo do Miésimo da Silva, ele, até pouco tempo atrás, eu não sei se ainda isso aí eu não acompanhei, ele era o maior ginásio da América Latina. E não teve um jogo, teve atividades no PAN, mas nas Olimpíadas não teve. Estava tendo campeonato futsal, outros jogos, basquete, mas ficou esquecido. A política empresarial, de esporte, de visibilidade, não se sente motivado a fazer eventos no Miésimo da Silva. Isso aí já é uma coisa que atrapalha tudo. O estádio do Campo Grande, entre os clubes do Rio, ele é o segundo maior do Rio, ele só perde para São Januário. Então, Gávea, Olaria, o América, as Laranjeiras, os times do interior, todos eles são inferiores em termos de capacidade de público ao Ítalo Del Cima. Agora, se somar Maracanã, Engenhão, lá de Niterói, Caio Martins e outros estádios municipais, assim, não exatamente dos clubes, o Campo Grande não fica em segundo. O Engenhão já é maior, só o Engenhão já é maior mesmo. Agora, de clubes, Madureira, Bangu, todos eles são inferiores em capacidade de público, se comparado ao do Campo Grande.
que já teve shows da Filarmônica lá em Campo Grande. Legião Urbana fechou no estádio do Campo Grande. Mamonas Assassinas, El Chan, Vando, vários artistas de vários estilos musicais se apresentaram no clube, no estádio mesmo, no gramado. E assim, o que acontece? Dos anos 90 para cá, na verdade, eu acho que isso aconteceu de 86 para cá, na minha visão de acompanhar futebol, começou a ter uma praga para mim, que é o futebol moderno. Assistir essa live, eu estou assistindo, que nunca ouviu falar do Campo Grande. Que eu escuto falar muito longe, distante do América. Que acha que o futebol no Rio é só Flamengo, Botafogo, Vasco. Que todos os times do interior, Volta Redonda, Americano, não existe. E isso aí é uma perda para todo mundo. As pessoas, inclusive aqui de Campo Grande, tem gente que não sabe que a gente tem um time. E eu fico, pô, como assim você não sabe que Campo Grande tem um time que foi o primeiro carioca campeão da Série B do Brasileiro? Que já disputou campeonatos fora do Brasil. Entendeu? Mas não tem jogo, porque fica esperando o jogo com um time grande. O Ítalo Delcima já foi palco de jogo da seleção. O Ítalo Delcima já foi palco de jogo do seleção olímpica, tá? Só para não... Como assim? Só para não gerar nenhuma dúvida. Já foi... Teve Fla-Flu também. 91 teve um Fla-Flu lá, acho que Maracanã em reforma, alguma coisa, o Fla-Flu aconteceu no Ítalo Delcima. Então, era um estádio que teve perto de ser a sede do Flamengo agora, nos últimos anos, né? Acabou que foi o estádio da Ilha, lá da Portuguesa. O Campo Grande estava quase fechando a parceria com o Flamengo, né? Ia ser reformado o estádio. Aí rolou fofoca, politicagem, isso aí é que mata o futebol, e impediram que o Flamengo fechasse a parceria com o Campo Grande para ter os jogos aqui. O que para muita gente seria muito melhor. E eu não falo só do pessoal do subúrbio, não. Porque Campo Grande tem uma estação, o estádio tem uma estação próxima, tem ônibus parando na porta, mesmo que o sistema de transporte da Zona Oeste, onde fica o bairro e o estádio do Campo Grande, seja uma das piores coisas do Rio de Janeiro para mim. Quando se fala de violência do Rio, é péssima. Saúde a gente viu o que está acontecendo. Educação, falta muito investimento. Mas o que é a pior coisa para você, Maicon, no Rio de Janeiro? Transporte, porque não existe. E acaba prejudicando todo o resto. Educação, segurança, saúde, tudo é prejudicial por conta da falta de transporte no Rio. Mas o Campo Grande tem uma logística que para muita gente é mais fácil do que o estádio da Ilha. E mesmo assim acabou não acontecendo. E tem mais um detalhe. Havia um projeto que, se o estádio fosse realmente utilizado pelo Flamengo, a antiga estação, que fica ao lado mesmo do Ítalo Delcima, que está desativada desde 91, seria reativada. Existe uma estação de trem que fica entre Santíssimo e Campo Grande, que seria reativada e queria favorecer os moradores ali da área, independente de ir ao jogo ou não, seria um benefício à comunidade. Ela está lá, é um elefante abandonado, esse nem é branco. Não, assim, teve muita questão política que prejudicou o Campo Grande internamente e também externamente, porque para muita gente, seja dos outros clubes também, torcedores, dirigentes, às vezes é interessante ter um Campo Grande disputando um carioca, um brasileiro. Eu sou defensor que no Campeonato Carioca tinha que ter uns 20 times. Que o brasileiro tinha que ter a primeira divisão do brasileiro, fala isso para todo mundo. Pô, você é maluco, entendeu? A de primeira divisão do brasileiro tinha que ter só 3 divisões, não precisava ter a quarta divisão, a Série D. Tinha que ter 3 divisões, cada uma com 50 times. E Copa do Mundo não são 36 seleções, se não estou certo, 32, alguma coisa assim. Tem lá a chavezinha, cabeça de chave, o Brasil, aí vem um time da África, outro da Ásia, um da Europa. Era nesse nível. Sobe os melhores e cai os piores, aí depois mata-mata. Tinha que ser assim, igual antigamente. Antigamente tinha grupo A, aí vinha Flamengo, aí não sei quem,
Aí o grupo B, Vasco e mais uns... Era desse jeito, tinha que ser. Juntar... Aí como é que seria esses 50 times? Primeira divisão, os 20 times que já estão lá. Junta os 20 times da Série B e os 10 melhores da Série C. Essa seria a primeira divisão no brasileiro com 50 times. E a Série B? Pegaria a galera que ficou da Série C e D e os campeonatos estaduais. E a Série C? Seriam os times estaduais que não conseguiram, que iriam conseguir por índice de classificação dos estaduais legais. Pronto, 50 times cairiam os últimos lá de cada chave do coisa. Isso aí iria ajudar muito o time brasileiro, que fica às vezes o ano inteiro, quase o ano todo sem jogar. Joga a primeira fase do estadual, é desclassificado, perde, aí não faz mais nada. Aí manda um monte de gente embora, funcionário, jogador, fica sem jogar, e depois volta já fora de forma. Assim eu vejo, mas muita gente prefere que seja a elite, se resuma a 20 times. Ou o estadual seja só com 12 times. E tem quem defenda o fim dos estaduais. E aí se acaba um estadual, para o Flamengo, para um Vasco, um Botafogo, Fluminense, talvez seja uma boa. Mas e para os times como o América, o Campo Grande, o Olaria, isso é Rio de Janeiro. Eu concordo contigo. Não sei, eu concordo contigo em parte. Não sei se 50 clubes, mas precisa movimentar esses times menores, precisa. Não tem cabimento o time jogar um campeonato estadual, acaba em abril, e aí os 8 meses do ano fica, não tem mais nenhuma atividade. Isso, infelizmente, serve para que os empresários usem esses clubes, botam lá os jogadores só para disputar o estadual, valorizam os seus jogadores e o clube não ganha nada com isso. Faz ali, disputou o campeonato, fez até uma boa campanha, mas acabou o campeonato, está fora, não tem mais atividade o ano todo. Tem um pessoal interagindo com a gente, o Cop Maurício mandou um abraço para você, tem aqui o Vinícius Duarte. Ele está falando, o que mais teve nas Olimpíadas foi elefante branco e um montão de crimes sociais e ambientais com as Olimpíadas, que realmente, infelizmente, não deixou legado, né, Maicon? As Olimpíadas, eu estava falando outro dia com um especialista em esporte, rapaz, o Carlos Alberto Lanceta. Eu falei, professor, ele é o cara é especialista, professor, e as Olimpíadas? A gente fez uma entrevista, e as Olimpíadas, qual foi o legado? Ele falou, que legado? Aí agora aqui o nosso amigo Vinícius falou, infelizmente deixou elefantes brancos e um dano ambiental à natureza gigantesco. Não é isso? O que você me diz aí desse legado das Olimpíadas, já que o Vinícius puxou esse assunto? Olha, se alguém me perguntasse, eu sempre vou ser favorável que aconteça as Olimpíadas no mundo todo, sempre, porque eu estava aqui no Rio na época, eu quase fui trabalhar nas Olimpíadas, eu ia fotografar, eu ia ser de equipe de fotografia, lá da Universidade de Estácio de Sá, onde o Copper Maurício me conhece, eu quase entrei na equipe. Acabou que teve aquelas limitações na época, tava aqueles boatos de atentados, então começaram a cortar credencial de um monte de jornalista, de repórter, e aí limitaram as credenciais justamente para não ter esses riscos, e aí eu era peixe pequeno também e fui cortado. Mas era um sonho profissional, né, jornalístico, trabalhar nas Olimpíadas, fotografando os eventos. Mas se você me perguntar, Marcos, as Olimpíadas do Japão foi cancelada por conta do coronavírus e por conta disso ela vai ter que acontecer de novo no Rio de Janeiro. Você é favorável? Claro que eu sou. Por mim, tinha Olimpíadas aqui no Rio todo dia. Porque aqui no Rio eu senti, naquele período das Olimpíadas, seja dos Jogos Paralímpicos ou dos Jogos tradicionais, eu senti o Rio de uma cara diferente. Você estava feliz, a cidade. Eu lembro que eu ia no supermercado, na hora de passar no caixa, obrigado aí, eu falava, obrigado e bons Jogos Olímpicos para você. Para mim, eu estava com a energia positiva. E essa felicidade está faltando em todos os povos. Eu fico arrepiado de lembrar, cara. Estou aqui me arrepiando. Porque foi um momento de energia. Andava na rua e era assim mesmo. A gente andava na rua e sentia isso, um clima muito bom. No Rio, você não era, o Rio não estava sendo apresentado como uma cidade que morreu no assalto, o tráfico matou, não sei o quê, guerra das favelas, facções, polícia.
Não, eu tava se falando de medalhista, gente batendo recorde, gente chorando, se emocionando, entendeu? Então foi uma coisa legal. Eu lembro que quando eu ia nos eventos olímpicos, eu ia com a camisa do Campo Grande, do Itabaiana, e foi assim também nos Jogos Pan-Americanos. Tem uma foto que circula nas redes sociais aí, que foi quando eu fui assistir Jamaica e México, na final dos Jogos Pan-Americanos no Maracanã. Foi a última vez que eu fui no Maracanã, aliás, assistir um jogo, né? 2007. Tem lá a foto lá, a camisa do Itabaiana e a pira olímpica lá no Maracanã no fundo. Me tiraram da foto e botaram só a camisa do Itabaiana. Circula nas redes sociais aí. Então, assim, eu sou totalmente favorável. Agora, de fato, os espaços olímpicos do Rio de Janeiro ficaram abandonados por questões do que? Políticas. Teve uma administração que eu não concordava com ela. Eu perguntei na época ao Eduardo Paes, eu participei de um debate, se não me engano, em 2015, né, um ano antes das Olimpíadas, acho que foi isso, 2015. Ele participou de um debate em Guadalupe, né, que é ao lado do Parque Olímpico de Deodoro, para apresentar à comunidade local como é que seria o impacto das Olimpíadas na região. Então, ele fez lá no Ponto Cine esse debate, eu fui participar e eu perguntei para ele. Inclusive, eu tenho curiosidade, eu gosto de zoar isso, porque ele ficou sem graça na hora. Ele me viu com a camisa do Campo Grande, eu fui com a camisa do Campo Grande. Aí ele, fala aí, amigo, você é Botafogo? Ele tinha acabado de comentar que conhecia o Rio de Janeiro todo, que não sei o quê. Aí eu falei, não, aqui não é Botafogo, não, aqui é Campo Grande, que há 15 dias o Sub-18 ganhou do seu Vasco. Mais um vice na sua conta. Aí ele botou a mão na cara, todo o cinema lá, o Ponto Cine do Guadalupe, começou a rir dele. Aí eu falei, não, é porque a minha pergunta... Aí eu perguntei, porque ele prometeu, e aí voltando ao assunto do Campo Grande, ele prometeu reformas no Ítalo Del Cima, em campanha, que nunca aconteceram. E aí ele explicou por que também aconteceu, e eu entendo até o lado dele. Não defendemos o Eduardo Paes. É que dentro dos clubes, assim, os clubes querem ser reformados, querem ter estrutura, querem ter apoio. Mas assim, vem cá, reforma isso aqui. Mas o clube é nosso. Já reformou, sai daqui. Foi mais ou menos isso que eu entendi, por que o Campo Grande não foi reformado na gestão dele. É claro que depois ele vendeu o peixe dele, já indicou o outro candidato, que seria o candidato sucessor dele, que não ganhou, o Pedro Paulo. Vamos ver se com o Pedro Paulo ele consegue fazer alguma coisa. Porque eu não consegui fazer em clube nenhum do Rio. Ele assumiu que ele não conseguiu fazer no Bangu, que tinha projeto, para o Campo Grande, para Madureira, mas não conseguiu fazer nada. Diferente das escolas de samba, que aí sim ele conseguiu estruturar. E assim, as Olimpíadas, eu passei hoje. Oi. A gente já vai seguir. Mostra só aí um amigo aqui que é apaixonado pelo futebol do Rio e o futebol dos times menores. Mostra a camisa do Campo Grande e do Itabaiana aí para o Sidney Cabral ver. Ó, Sidney Cabral, dá uma olhada. Estamos falando dos times tradicionais, ó. Campo Grande e Itabaiana de Sergipe, aqui, meu amigo Sidney. Essa camisa aqui ela é comemorativa, que foi quando o Campo Grande ganhou a camisa comemorativa da Taça de Prata, né? Ela tem o símbolo, primeiro carioca campeão, e aqui o escudo. O escudo do Campo Grande, ele é no formato de uma jarra, e ela tem a estrelinha aqui justamente pela Série B do Brasileiro. O formato da jarra, por quê? O bairro de Campo Grande, durante muitos anos, ele foi um grande produtor de laranja do Brasil, não só do Rio. E aí produzia-se muito laranja, muito suco. Não muito longe do estádio de cima, tinha uma grande fábrica de laranja, nos anos 50, 60, que deu origem, que tinha cerca de 5.000 funcionários trabalhando lá. Então, a laranja era fonte de renda local. E aí o clube, quando o estádio do Campo Grande, ele é de 1960, né? Ele teve como escudo, homenagem à produção de laranja, justamente uma jarra por conta do suco. Uma curiosidade, foi aqui em Campo Grande que surgiu esses sucos de caixinhas que a gente vê no mercado. Saiu daqui, pouca gente sabe, foi a invenção de Campo Grande para o mundo.
esse formato de suco de Maravilha. caixinha que a gente viu por aqui. Saiu daqui, eu fui saber hoje, porque eu estava ouvindo um documentário no Spotify falando sobre a história do bar e contou isso aí, desse suco de caixinha. Então, assim, a do Itabaiana é essa daqui, é o tricolor sergipano. A camisa do Itabaiana, Sidney. Ó, tem as 5 estrelas do Penta e no alto a estrela do campeonato da Copa do Nordeste de 71. Foi o Itabaiana conquistou a Copa do Nordeste e depois fez a final da Copa Norte-Nordeste com o Remo. E acabou que o Remo foi campeão lá da Copa do Norte, da final Norte-Nordeste, né? Mas nessa época, dos anos 70 para 80, o Itabaiana era uma das grandes forças do futebol nordestino, né? Estava sempre na primeira divisão do Carioca, do Brasileiro, fazendo frente com o Botafogo, com o Inter, como eu contei no início da live, né? Do papo. E aí, voltando para as Olimpíadas... Pode seguir para o legado das Olimpíadas. Eu passo todo dia no Brasil, indo para o trabalho, né, em frente ao Parque Olímpico de Deodoro. E dá pena, cara. Um lugar assim que poderia estar sendo utilizado por... Não agora, que a gente tem que ficar em casa. Estamos numa pandemia. Agora, fora isso, era para estar sendo campeonato de vários esportes, eventos acontecendo. A gente tem que se libertar dessa ideia que o brasileiro só gosta de futebol. Eu tive um vizinho lá em Marechal Hermes que ele era vice-campeão, ele tinha sido vice-campeão brasileiro de arco e flecha, e eu só fui saber quando ele já não estava mais treinando. Da minha idade, a gente jogando basquete lá na calçada, assim, nos anos 90, e ele foi falando, a gente comentando justamente isso, da falta de apoio que o esporte no Brasil comentou, pô, Mike, eu fui vice-campeão ano passado de arco e flecha. Ele, sério, eu não sabia, o cara era meu vizinho. A gente conhecia, ele conhecia a minha família dele, a gente ia na casa dele, jogava videogame. E eu não sabia disso, porque não tinha visibilidade para um cara que era meu vizinho. O máximo que eu vi foi uma vez ele chegar com arco e flecha na mochila, dentro do ônibus, e eu pensei que era tipo um hobby dele. Eu não sabia que o cara disputava campeonatos nacionais. Entendeu? E aí lá, o Parque de Deodoro, eu passei por lá hoje, tinha um pessoal lá, fazendo futebol lá no campo lá. Não sei se era algum treino, alguma coisa, mas estava tendo um futebol lá. Pessoal com camisa de clube, eu passei no ônibus e vi. Até achei irresponsável, nesse tempo de quarentena, as pessoas praticarem futebol. Se eu já acho irresponsável ter o campeonato brasileiro de qualquer divisão, qualquer estadual acontecendo, imagina só um campeonato, um jogo amador, uma pelada, vamos dizer assim, acontecendo. Estava lá, e eu acho que foi ocupado por iniciativa de alguém. Vamos entrar aí, vamos jogar aí. Porque não tem nada, o negócio está vazio. O que eu vejo é as pessoas caminhando, fazendo Cooper, caminhada lá em volta lá ali da Brasil, ali dá para ver. Mas é um espaço que está abandonado, que poderia ser usado. O próprio setor de transporte, esse BRT Transbrasil, até hoje não saiu. Né? Era para 2016, até hoje não saiu, uma vergonha, né? Eu sou vítima disso. Eu sou vítima disso. Como eu falei antes, a pior coisa do Rio de Janeiro para mim é a falta de transporte, porque não existe. Para ser ruim, ainda primeiro tem que ter, para depois assistir. Bom, dá uma boa noite ao pessoal aí que está chegando. Obrigado aí ao Sidney, que achou linda a camisa do Itabaiana. E o pessoal que também acompanha aí, o pessoal citando Mesquita, citaram aí o Bom Sucesso. Pô, bacana, são times que têm história mesmo. O Birajara diz aí, tive a honra de jogar várias vezes no Ítalo Del Cima contra o Campo Grande. O Birajara jogou, não sei se mais clube, mas sei que ele foi jogador do Madureira, o Birajara Andrade. O Sidney jogou no Nova Cidade, jogou em vários... Muito legal, muito legal. Aqui tem muita gente que é do futebol. A gente se propôs a falar do Campo Grande, falar do... Meu pai ele foi sócio do Madureira. Né? Aqui tem o Francisco, a sua opinião sobre a demolição do Maracanã para a Copa do Mundo, se era realmente necessário. Que praticamente fizeram um novo estádio, né? Então, cara, essa pergunta, eu estava pensando nela hoje de manhã. Alguém vai me perguntar, ou você mesmo iria me perguntar isso. E que bom que o Francisco estava atento a essa questão. Cara,
eu fui no Maracanã nas cadeiras, na geral, nas cadeiras especiais, né, cadeiras normais lá debaixo da arquibancada e na arquibancada. O lugar mais mágico do Maracanã era geral. Eu não vou no Maracanã assistir jogo desde, como eu falei aí, da final dos Jogos Pan-Americanos. Eu nunca mais fui ver o Flamengo jogar no Maracanã, nunca mais fui ver nada. E não tenho mais tesão de ver isso. Eu acho que aquilo foi o legado pessimista das Olimpíadas, da Copa do Mundo, foi a demolição do Maracanã. Porque lá é outro estádio, no mesmo local. A gente perdeu um monte de coisa bacana. A gente, era o estádio. Eu vi Maracanã com 120 mil pessoas, 130 mil pessoas. Flamengo Independente, Flamengo e Fluminense, 95. Independente, 95 também. Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo. Eu vi vários clássicos lá, com 100 mil pessoas, pelo menos. Hoje a gente nunca mais. Um jovem hoje vai conseguir ver um jogo com 100 mil pessoas. No Brasil, porque não tem outro estádio também que comporte isso. Maracanã foi mais uma vítima disso. E a geral era mágico, o lugar era poético. As pessoas, era perigoso. Cara, eu ficava no Maracanã, na final do Fluminense, eu apareço. Eu nunca me encontrei, mas eu tô lá, o fato do centenário, né? Que o Fluminense foi campeão. Eu tô na grade da geral, de frente para a linha do meio de campo. Eu assisti nitidamente os dois lados do jogo. Ficava embaixo da cabine de imprensa e assisti o jogo de boa ali, tranquilo. Não tinha essas coisas que jogavam mijo lá de cima, latinha de cerveja, nada. Eu nunca vi uma briga na geral. Eu já vi briga na arquibancada. Geral tinha bomba que jogava lá de cima, essas coisas que sempre teve. Mas assim, era um lugar mágico para ver jogo. E eu não tenho mais esse tesão de Maracanã ver um jogo por conta dessa modernidade que eu já venho falando nesse papo da gente. Eu sou do tempo que o futebol arte inspirava um garoto a jogar no time do coração. Se ele torcesse para o Campo Grande, fosse o time do coração dele fosse o Campo Grande, um garoto de 5, 10 anos, eu quero ser jogador de futebol, qual time você quer jogar? Ele ia querer jogar no Campo Grande. Ele não ia querer jogar no Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, no Vasco, no Palmeiras, no Santos, no que fosse. Seleção era uma segunda opção para ele. Primeiro Campo Grande, primeiro Bangu, América, Bom Sucesso. E se fosse o caso do Flamengo, Botafogo, esse era o sonho. O jogador, esse garoto, ele não sonhava. Quer jogar em qual time? No Barcelona, no Liverpool, no Real Madrid. Ele queria jogar no time do coração dele. Isso se acabou com essa questão do futebol arte, do futebol moderno. Porque eu sou filho do futebol arte. Talvez a última geração que gostava de ver o jogo. Era normal ter um jogo, um Flamengo, um time menor, passando no Brasil todo. Cansei de ver isso lá em Sergipe. Eu lembro de Flamengo americano, nos anos 80, passando na TV. Hoje em dia passa também, mas não com o mesmo entusiasmo de antes. Não dá renda, as pessoas querem ver o clássico, porque acham pena, entendeu? Isso tudo. O Flamengo, o Rio de Janeiro, ele perdeu um pouco da sua história quando o Maracanã foi demolido para o PAN, foi demolido para as Olimpíadas, para a Copa do Mundo. Imagina, você me convida, Maico, vem aqui na minha casa tomar um café, tomar uma cerveja, vamos bater um papo. Eu não tenho que chegar para você, só vou se a mesa for assim, for desse jeito, tiver ar-condicionado. Não, você está me convidando, cabe a mim aceitar ir lá e o seu conforto que você vai oferecer. Você não precisa modernizar a sua casa, seu lar, para me receber. Então, o Brasil se colocou à disposição de sediar um PAN, uma Olimpíadas e uma Copa do Mundo. Eles lá tinham que aceitar. O Maracanã, o maior estádio do mundo. Como é que tá? A gente vai reformar, mas a gente não vai tirar geral, não vai tirar a arquibancada do jeito que era, vai ser do nosso jeito. Mas não pode ter 100 mil pessoas, não. Tem que ter conforto para os estrangeiros. Não, o estrangeiro tem que saber. Não vem. O estrangeiro tem que saber que é desse jeito, entendeu? A gente vai fazer a maior festa do mundo, ao nosso estilo, com a nossa festa. E o brasileiro faz festa também. Faz festa até quando não pode. A gente vê aí as pessoas indo para showzinho,
para fazer um churrasquinho, em um momento que era para estar em casa, assistindo uma live como essa. Ouvindo um disco, Verdade. lendo um livro, entendeu? Enfim, eu acho que a questão do Maracanã a gente perdeu. Assim, não teve, mas foi bonito. Não, pode estar show. A gente perdeu um pouco da essência. Eu sei, tantos outros tiveram, mas que nossos filhos e netos não vão ter. Não vão saber Tá como certo. era ver um jogo da geral e tantos outros. Verdade. E eu gostava a arquibancada tremia, meu amigo. A arquibancada Eu sei, tremia eu no lembro. Maracanã. Era emocionante. Balançava. Você não tinha como não ser. Sim, balançava, né? Não tinha como não se emocionar. Maico, a gente tem mais 7 minutinhos que a live no Instagram tem na. Apesar que a gente tá no Facebook, Facebook. né? É, isso. Então a gente ainda tem um tempinho. Me diga uma coisa. Eu ia falar, você já falou aí, praticamente você já respondeu. Essa questão, toda a rodada do Campeonato Brasileiro, a gente tem 2, 3, 4 jogadores fora porque testam positivo para a Covid. E aí, eu estou batendo nessa tecla sempre porque eu acho muito importante. Os times grandes, eles têm dinheiro para fazer teste à vontade 2 ou 3 vezes na semana. Mas os times da Série C e D, que é o caso do Itabaiana, eles não recebem recursos quase nenhum. Quase nenhum. Até para o transporte não recebe, tem que bancar. Então, esses clubes, a CBF ficou de distribuir 30 exames para cada clube. Só que o clube tem a comissão técnica, tem o roupeiro, o massagista, tem, né? No mínimo aí com os titulares de reserva, 40 ou 50 pessoas numa comissão técnica. O clube vai ter dinheiro para fazer, para testar, complementar segunda e quinta? Eu acredito que não vai ter. Não vai ter. Eu fico muito preocupado com os times menores. O que você me diz aí? Era o momento de voltar sem esse investimento maciço do governo, da CBF, para patrocinar os times menores? Como é que você analisa essa situação? Ô, Roberto, futebol é um lazer. É importante acontecer, esporte é uma coisa para fazer pensar, fazer refletir, é uma ferramenta de reflexão da população que faz tudo. E vale para todo mundo, para todos os esportes. Futebol, basquete, esporte individual, o que for. Da bola de gude, peteca, a Fórmula 1 é uma coisa para refletir. E não está sendo refletido nessas questões. Quando começar a morrer, eu tenho que usar esse termo, jogador famoso, gente importante, aí talvez as pessoas vão começar, fulano morreu. Vai precisar ser uma dor muito forte para a ficha cair, porque as pessoas estão gritando gol quando um time faz o gol, seja qual for, de qual divisão for. E aí vou lá para segunda, terceira e quarta divisão do brasileiro. E dos estaduais também. Cara, isso está sendo criminoso o que está acontecendo. Não tem que ter futebol, não tem que ter cinema, não tem que ter show de rock, não tem que ter desfile de escola de samba, turismo. Não acabou. Isso não é uma gripezinha. As pessoas estão morrendo aí, já passamos de 125 mil pessoas. Antes de começar a live, eu estava vendo o RJTV, o Vasco está com 4 jogadores infectados. E essas pessoas se contaminam, vão para casa, têm contato com seus familiares, com seus amigos, contaminam mais gente, e às vezes. Então, cabe um senso de responsabilidade de todos, inclusive da gente que acompanha futebol profissionalmente. Entendeu? Essa reflexão, essa não é hora de jogo, eu não estou assistindo jogo de time nenhum, nem do Itabaiana. Eu fico sabendo pelas redes sociais. Do Itabaiana, quando voltou o Campeonato Sergipano, os times de lá, a norma é que no início não podia treinar. Então, como é que o time vai entrar em campo sem treinar? Já ainda mais um time de estrutura menor. Então, um Gabigol da vida, ele deve ter lá na academia, no quintal da casa dele, lá no porão, no apartamento, sei lá. Agora, para um jogador do Itabaiana, como é que ele treina? Em casa. Ele não tem ele não ganha para isso. Ele tem jogador que ganha salário mínimo aí em times menores do Brasil, olha lá. Pô, então tem que pensar nessas pessoas. E tem os profissionais, os opeiros também.
o massagista, o pessoal que ganha menos lá, a tiazinha que serve a comida do pessoal, a dona de casa, o pessoal da limpeza dos clubes. Tem que pensar nesses funcionários. E eu, quando falo que não deveria estar acontecendo nada, isso inclui aula, esporte, lazer, é tudo. Quando tiver uma vacina, volta com força total. Até as Olimpíadas do Japão, que é o país do primeiro mundo, foi adiada. Por que, que um campeonato brasileiro, seja de qual divisão que for, tem que acontecer? Por que, que um estadual tem que acontecer, seja de divisão que for? Eu sou totalmente contra. Eu gosto de acompanhar, eu acompanho muito mais o Campo Grande de Itabaiana do que o Flamengo hoje em dia. Mas, assim, eu falo para todo mundo, eu estou praticamente boicotando esses times, todos eles, os três, por não ter estrutura para futebol nesse momento no mundo, não só no Brasil. Ah, mas, pô, os caras têm exame médico. Os caras de time grande, e os times pequenos? O Campo Grande, Itabaiana. E o Bom Sucesso, o Olaria, o Bangu, o América, e os outros times, o ABC e o outro estado. Então, eu sou contra, não era para acontecer. Muita gente foi contra as Olimpíadas no Brasil, no Rio. Eu não fui contra. Eu levanto a bandeira. Tivesse de ter ano que vem, eu ia levantar a bandeira. Depois da vacina. Agora, nesse momento, não devia estar acontecendo nada no mundo. Não é só no Brasil, não. Tá certo. Me diga uma coisa, você falou que está um pouco que boicotando o Flamengo, mas pelas redes sociais a gente acaba não tendo como não ficar sabendo das informações, né? O Flamengo, eu acompanho muito futebol, e o Flamengo começou o Campeonato Brasileiro que parecia que nem era aquele time do Jorge Jesus. E trouxe Sim. o Dominic, que era o auxiliar do Guardiola, não tinha experiência num time grande, trabalhou lá nos Estados Unidos um pouco, e aí houve muita crítica. E o Flamengo começou super mal, com excelente, estava muito à frente de todos os outros. O Flamengo começou perdendo 3-0, perdeu do Atlético Mineiro, perdeu 3-0 do Atlético Goianiense, aí já estava lá aquela confusão, o treinador não presta e tal. Mas aí ele conseguiu ganhar os 2 últimos jogos. Ganhou do Santos lá, que eu achei que não mereceu, porque teve uns probleminhas do VAR. Eu acho que o resultado lá seria mais justo um empate. Mas ganhou, finalizou. E contra o Bahia já fez um jogo aí folgado, venceu de 5-3. E agora as coisas já começam a se acalmar. Você acredita que o Flamengo, apesar que estão falando aí que o Flamengo tem o Benfica, o Jorge Jesus está tentando levar o Gerson, o Arão e o Bruno Henrique. Eu espero que não leve pelo menos até o fim do ano. Mas você acredita que o Flamengo, com esse elenco do ano passado, ele entra na Libertadores, não vou nem falar no Brasileiro, na Libertadores, com as mesmas chances do ano passado, de repetir a campanha, está abaixo, não conseguiu encaixar? Como é que tu vê essa situação? A nível internacional, eu acho que o Flamengo esse ano, talvez, eu não sei se ele vai avançar tanto. Mas também eu não estou acompanhando o futebol internacional. Então eu não sei como é que estão os times da Argentina, dos outros países sul-americanos que poderiam fazer uma presença à frente lá, o Flamengo. A verdade é que a Argentina se preparou muito mais para o coronavírus. Teve até uma matéria lá no meu site, na Rock Press, sobre isso, que a Argentina teve poucos casos, teve lugares que parece que até hoje não teve um caso de coronavírus por conta do isolamento deles. Eles fizeram o dever de casa. Então, talvez eles tenham essa vantagem perante os outros times da América do Sul. Então, eu não sei precisar em relação a Libertadores. Em relação ao brasileiro, eu acho que o Flamengo não vai fazer feio. Pode até não ser campeão, mas eu acho que o Flamengo é um time, no momento, que está em ascensão, que vai se manter nessa sessão. Não sei se vai ser o campeão de 2020. Mas feio, rebaixado, como chegaram a falar que vai cair, que não sei o que lá no início, quando estava perdendo para o Atlético Goianiense e tudo mais, isso não vai acontecer. Eu acho que é só um momento mesmo do técnico meio que se organizar, entender melhor. Não estou defendendo ele, eu vi muita crítica em relação a ele, né, a situação do momento dele, né? Agora você tem que entender que ele pegou um time que estava parado. Terminou o Carioca, beleza, legal, mas pô, ele não. Eu acho que ele estava estudando o time tanto como qualquer outro que chegasse assim, não estava tendo. O Flamengo estava sem. Qualquer time do Brasil não tinha visibilidade nenhuma. Então, assim, ele
estudou o Flamengo, de repente, em 2020, 2019, aliás. E foi quase 6 meses depois que ele assumiu o clube. Então, eu acho que o Flamengo, no brasileiro, ele vai se manter nesse nível de ascensão, vai fazer uma presença, vai conquistar a vaga para a Libertadores do ano que vem. Só não posso dizer se ele vai ser campeão. Senão teria jogado na Mega Sena hoje e arrumado um dinheirinho. Não, Agora, na claro. Libertadores, eu não tenho como comentar por não estar acompanhando os outros times do Sul-Americano, que eu também acho errado acontecer. Eu também, assim, eu penso muito parecido com você com relação ao retorno dos esportes coletivos. Acho que não tem condições. Eu já acho que o Flamengo vai um pouquinho mais à frente. Eu acho que o Flamengo vai acabar ganhando aí o tricampeonato da Libertadores. Vamos esperar. Ah, Me diga uma coisa, a gente já está chegando aí mais para o fim da live. Conta um pouco aí, você atua em várias frentes. Você é músico, é produtor, jornalista, editor. Conta um pouquinho do teu trabalho aí pra gente. então, muito dessas minhas questões políticas veio graças ao rock, né? Que eu conheci lá em Sergipe, nos anos 90, anos 80, aliás. Eu estava saindo estava parando com o futebol, com minha paixão pelo futebol lá em 86. O Brasil tinha perdido a Copa do Mundo em 86, minha segunda Copa, e foi que o rock and roll chegou na minha vida e eu comecei a ter esse envolvimento com música. Eu não sou propriamente músico, embora eu esteja tendo aula de música, aula de baixo, né, no momento, mas eu sou jornalista musical, fotojornalista musical, e de outras pautas fotográficas também. Já fotografei jogos de futebol, do Madureira, do Campo Grande, do Itabaiana também, e até de outros times. Como fotógrafo, já fiz todas as pautas. Na Rock Press, o meu site, né? É uma revista que eu sonhei nela, comecei lá estagiando, hoje eu sou editor da revista, é uma paixão que vem desde quando a revista começou a circular no Brasil, em 96, e desde então eu nunca mais parei de me envolver com a revista, cheguei ao estágio em 2001, e hoje sou editor da revista, que está online, né? Começou em bancas, agora está online. A Paraíba Records é minha produtora cultural, onde eu já apoiei o lançamento de 7 discos, e eventos culturais, filmes, exposições, palestras, peças de teatro. É uma iniciativa independente da qual eu gosto muito de estar produzindo. Inclusive, a minha camisa do Campo Grande, como era uma camisa personalizada, ela vem com patrocínio aqui, ó, Paraíba Records. Maneiro. E o Bem número legal. 29 é o dia do meu aniversário, tá? Eu falo que 29 é o número da sorte do mundo. Curiosamente, é o dia do aniversário do Jornal Globo, 29 de julho. 3 dias depois, o Vasco foi campeão brasileiro em 74. E aí, assim, são coisas. Eu trabalho com arte, cultura, música, e o esporte, como um todo, ele tem muito disso da cultura. Ele perdeu um pouco porque ficou muito comercial. Começaram a ver o futebol e todos os outros esportes como algo para ganhar dinheiro. E eu acho que o futebol tem que ser algo para fazer pensar, para fazer refletir. Pensar no futebol, pensar na bola rolando, pensar em estudar e não pensar em se envolver em questões erradas, em questões do crime, da violência. Enfim, o futebol é para isso, assim como a música, como o rock, como o samba, como a literatura, as artes visuais, enfim. Acho que futebol e arte e educação são 3 coisas que deviam dar futebol e esporte, né? Lado a lado para fazer todo mundo pensar. Assim eu penso em relação a Não, essas questões. concordo. Concordo. Acho que faltam os governantes utilizarem mais o esporte para inserir a criançada, porque o esporte ele te dá também educação. O esporte ele te dá educação, ele te dá condutas boas. O esporte livra a criançada de muitas coisas ruins, principalmente a gente sabe nas comunidades. O tempo ocioso que as crianças não têm, o esporte pode suprir muito bem. Falta realmente, eu acho que falta realmente os governantes olharem melhor. Além da educação básica, educação comum, insere a galera jovem no esporte, que o futuro com certeza será melhor. Meu amigo, as pessoas interagiram aqui, Glória, Francisco, várias pessoas estiveram com a gente.
E assim, a live muito boa. Tem algum assunto, a gente foi realmente, a live, os principais temas eram a tua paixão aí pelo Itabaiana e pelo Campo Grande. Tem algum assunto que eu não te perguntei que você queira comentar, queira falar? Fica à vontade. No Então, final só vou pedir para para você mostrar as três camisas. a camisa do campo do Itabaiana aqui, o tricolor sergipano, as cores são Olha aí, similares à camisa Francisco. Olha aí, do... Francisco. Mostra. Similares. Camisa linda do Oi? Itabaiana. Não, eu Isso estou falando aí. aqui para o Francisco. Linda camisa do Itabaiana, camisa tradicional do Camisa Campo do Campo Grande. Ó. Grande, o alvinegro do Zona Oeste do Rio de Janeiro, primeiro campeão brasileiro da Série B no Rio de Janeiro. Até nisso o Vasco foi vice, eu sempre vou fazer essa piada, entendeu? Curiosamente, tem uma camisa aqui que eu ganhei lá de Recife, camisa do Ibis. Pior Ih, time do rapaz, mundo. olha aí. A camisa do Ibis Tá aí, ó. certo. No Flamengo, eu criei simpatia por qualquer time rubro-negro do mundo. Quando eu chego na cidade, qual é o time rubro-negro aqui? Ah, o time acho que é lá em Roraima, né, que tem o trem. Eu torço pro trem lá no norte do Brasil, porque é vermelho e preto. É, lá em Guarani de Sobral. Tem uma colega minha que ela ficou de mandar a camisa do cidade lá de Natal também, mas fugiu agora o nome da cidade, mas é vermelho e preto, entendeu? E aqui tem a camisa retrô do Flamengo dos anos 80, da Hering. Essa camisa deve valer um dinheiro na internet, só que eu não vendo não. A camisa aqui é meio que surradinha, dos anos 80, mas eu comprei em 96. Eu fui pro Hollywood Rock e eu vou com a camisa do Flamengo da Hering. Comprei numa loja lá em Madureira que nem existe mais. A camisa tava podre de poeira, tava dura, parecia um tecido. Botei na água, subi aquela poeira preta assim na coisa e fui pro Hollywood Rock com ela. Cara, o que eu tenho a dizer é o que eu falava nas minhas lives. Galera, consciência, usa máscara, não fica deslumbrada, não pense que um time como o Flamengo, como o Palmeiras, o Santos, o Botafogo, que seja, está jogando, o Barcelona lá na Europa, que essa gripe acabou. Não acabou, então fique em casa. Se for o caso, assiste o jogo desses times. Ou assiste outra coisa, assiste lives como essa, onde um bom papo, entendeu? Porque eu vejo as pessoas assim na rua, eu voltei a trabalhar meio que quase contra a vontade, assim, não queria ir porque não é o momento, mas a força da circunstância me obrigou a voltar aos trabalhos e eu vejo as pessoas sem máscara, sem usar álcool gel, sem a máscara no queixo, entendeu? Parecendo aqueles anão, assim, pô, de história infantil, entendeu? Então, E nos olham, e nos olham com repreensão por a gente estar de máscara. isso, olha assim, com desdém, entendeu? Então, galera, se você não precisa sair de casa, fique em casa. Deixa a rua para quem realmente precisa trabalhar. Eu trabalho em Madureira. Eu vejo o camelô lá vendendo máscara sem usar máscara. É como você ir no dentista e o cara não ter dente. Então, assim, vamos ter consciência, galera, assim, política, ideológica, de segurança, de saúde. Vários amigos nossos aí estão partindo com essa doença, não só no Brasil, mas no mundo. Só no Brasil foram mais de 125 mil pessoas. Isso não é brincadeira. Então, vamos ter essa consciência. E mais ainda, outubro tem eleição, novembro. Pensa muito bem em quem você vai votar, em quem você vai eleger, porque a gente está vendo como o Brasil está, como o Rio de Janeiro está, como São Paulo está, o Brasil como um todo. Não é só Rio. Vamos parar de pensar também, eleição municipal. Mas a gente não pode pensar só no município do Rio de Janeiro, tem que pensar no município da Baixada, Niterói, da região dos lagos, nos outros estados, nas outras cidades. Tem que pensar no coletivo. Verdade. Essa semana a gente teve a eleição aí para impeachment do atual prefeito. Eu já tenho uma listinha lá de pessoas que não vão ter meu apoio. E eu não tenho vergonha de dizer que o presidente do Campo Grande não vai ter meu apoio. Ele é vereador, mas não vai ter meu apoio. Não tem, mas esse cara mora no bairro, o cara tá fazendo muito pelo time. Tá. O clube, subiu de divisão. O clube estava na quarta do Carioca, já está na terceira.
Acredito também que vai fazer uma diferença nesse ano, se o campeonato acontecer mesmo, que por mim não acontece, por questões que eu falei antes. Mas, assim, vamos ter consciência eleitoral e vamos ter consciência também de saúde, pensar na nossa família, nos nossos vizinhos. Às vezes você não consegue, eu moro sozinho. Eu não vejo a minha mãe desde minha irmã também. Porque a gente se conscientizou, ó, vamos se cuidar, cada um no seu lugar. Quando acabar tudo, a gente faz uma festa, se junta, beleza. Agora não. Falta essa consciência no pessoal, na galera. E desejar saúde a todo mundo aí, se cuidem. E falar que foi uma honra bater esse papo. Eu nunca falei tanto sobre o Campo Grande de Itabaiana ao vivo. Sempre falei por texto. Na minha bagagem jornalística, eu já entrevistei Deodar Maravilha, o Jairzinho. Eu até tenho orgulho disso, pô, entrevistei 2 jogadores da Copa de 70. Então, assim, muitos jornalistas aí, veteranos, não tiveram esse prazer. E eu fotografei vários ídolos assim, do futebol mundial, né, nível de Brasil. E eu fico lisonjeado de estar falando, representando esses clubes, né, o Itabaiana e o Campo Grande, na live aqui do Roberto Dantas. É um prazer para mim estar falando para vocês e para a live. Estou à disposição sempre que for preciso, só chamar. Maravilha. Michel, tem só uma pergunta aqui rapidinho, se você puder. Sim, você claro. já falou mais ou menos. O Francisco, ele fala o seguinte, é exatamente dos times pequenos. Gostaria de saber a sua opinião sobre essa perda de espaço dos clubes de futebol, dos menores, e se isso é um quadro que pode ser reversível. Por exemplo, Campo Grande e América, eles podem voltar a brigar com os times grandes, o que falta? Você acha que isso é possível ou que isso é um caso, de repente, até por causa de dinheiro e política, os grandes vão estar sempre acima e os pequenos não podem voltar a ser grande, a brigar de igual para igual? Pô, Francisco, mais uma vez uma boa pergunta aí. Primeiro, assim, os grandes nunca vão, a grande parte das vezes eles não vão apoiar o time pequeno, entendeu? A própria torcida mesmo defende que não devia ter estadual, já começa por aí. Porque é perda de tempo, tem que pensar em brasileiro, pensar em Libertadores, pensar nisso, entendeu? E não só pensa no próprio umbigo, não pensa no coletivo, é o que eu falei agora há pouco quando eu falei da questão política. Mas assim, eu também vejo com uma certa esperança quando eu vejo um garoto que já nasceu com internet em casa, um garoto que começou a acompanhar futebol já na fase do futebol moderno, que para mim é o grande vilão disso tudo, o grande culpado disso, é a ideia do futebol moderno, futebol que dê dinheiro para os clubes e que esqueça dos menores, entendeu? Eu acho que eu fico muito feliz quando eu vejo um garoto de 15 anos, 16 anos, que tem simpatia, que torce para um time de menor expressão, como o Campo Grande, o Bangu, o América, o Bom Sucesso, o Olaria, torce para o time do bairro, entendeu? Eu sei que esse garoto já não tem a mesma visão que a gente sabe que teve na nossa infância, daquele jogador que sonhava jogar no time do coração. Isso tem sim, lá no Nordeste. Lá em Natal, em Sergipe, na Bahia, ainda tem o cara que quer jogar no Itabaiana. O garotinho que o sonho dele, eu vejo nas redes sociais do Itabaiana, o garotinho lá que vai fazer o aniversário dele. Ao invés de ser do Flamengo e do Vasco, como foi o meu aniversário de 6 anos, o bolo é do Itabaiana. Já teve festa. Eu tenho uns amigos, que um deles, inclusive, é uma pauta bacana para se bater um papo, depois tu passa o contato dele. Ele trabalha na equipe de segurança dos estádios, né, lá do Maracanã. Vez e outra ele está com a máquina, entrando no estádio. Ele é torcedor, a família dele é de torcedores do Campo Grande fanáticos, né? E ele, o sobrinho dele se chama Ítalo, em homenagem ao Ítalo Dalcima, ao estádio Ítalo Dalcima. E o aniversário dele de um aninho foi com o bolo de aniversário lá do Campo Grande, o escudo. Legal. Então, eu vejo que no futuro, talvez essas torcidas desses times maiores vão crescer. Você vai ver crianças com camisa de clube, de menores de expressão. Isso me dá uma certa esperança. Mas eu já não vejo mais pelaquela galera que nasceu, que está na casa dos 30, 40 anos hoje em dia. E sim pela galera ou mais velha ou muito mais nova.
é essa galera que vai ter que salvar esses times aí, porque se for pela essa geração que já nasceu pelo futebol moderno, eu não tenho tanta esperança. Maravilha, muito bem respondido. Então, Michael, eu quero te agradecer de coração a participação, quero agradecer a todo mundo que interagiu com a gente, dizer que foi um prazer te conhecer, falar contigo, não nos conhecemos pessoalmente, obrigado por ter aceitado o convite, e o canal aqui vai estar sempre de portas abertas para a gente interagir, será um prazer sempre que você tiver aí um assunto interessante, a gente bater um papo. Muito obrigado Então, mesmo, um abraço para você. Roberto, eu vou te lançar o desafio, então. Ano que vem, você falou no início da live que não vem, tem muitos anos que não vem o Ítalo Delcima. Ano que vem, quando Isso. acabar essa confusão toda de coronavírus, todo mundo vacinado, a gente podendo ir ao estádio para ver os jogos, para torcer, para vibrar, fazer uma live direto lá do Ítalo Delcima. Desafio lançado. Vamos. Ano que vem, um dia de um jogo, alguma coisa, a gente faz uma live, alguma coisa, com a torcida do Cambusca, convida o nosso amigo aí que apareceu aí no jogo aí, um jogador de bom sucesso, participar com a gente. Vamos fazer uma aula sensacional lá no Cima. Mostrar ao vivo o jogo, a gente vai ser alguma coisa. E a gente Vamos. conversa, no final, uma cervejinha, um café, um suco, o que seja, um suco por conta da tradição do Campo Grande, e quem sabe até do Itabaiana, né? Vindo jogar no Rio, em algum jogo do coisa, a gente ir lá e fazer essa live literalmente ao vivo, né, do estádio. Tá Beleza? certo. Em loco. Tá ótimo, Maicon. Um abraço. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Tudo de bom, meu amigo. Obrigado a todo Abraço, mundo que esteve com a gente. valeu. Obrigado pelas perguntas, pelos comentários. Essa live tem crescido e vocês são muito importantes. Maicon, tamo junto. Um abraço. É nóis, eu que agradeço, cara.